Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 13 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, uma rodada bacana, primeiro jogo de mata-mata na Libertadores, também na Copa Sul-Americana e uma final de Supercopa lá na UEFA entre Paris Saint-Germain e Tottenham. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixe aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá, começando às 16 horas, Supercopa da UEFA, final entre Paris Saint-Germain e Tottenham. Aqui temos o campeão da Champions League, que é o Paris Saint-Germain, e o campeão da Liga Europa, que foi o Tottenham. Vamos lá, se a gente pensar nas duas equipes, tudo que vinha jogando na temporada anterior, o Paris Saint-Germain chega bem favorito para ser campeão aqui, tá? Vou falar para vocês, se eu pensar aqui dos 20 últimos jogos do Paris Saint-Germain, apenas 2 partidas que o Paris deixou a desejar. Jogou com o time misto contra o Botafogo e perdeu, e na final do Mundial de Clubes não parecia o Paris Saint-Germain, onde o Chelsea sagrou-se campeão, tá legal? Essas 2 partidas, o Paris muito abaixo. As demais partidas, rolo compressor. Aquele ataque que abafa, finaliza pra caramba e geralmente ganha bem, tá beleza? O Tottenham tem algumas mudanças aí no elenco, eu já vou mostrar pra vocês. Chega de forma interessante, aquele Tottenham maluco, né? Toma gol pra caramba, também vai na frente, faz gol. E aqui, pelo lado do Paris, a gente vai ter um desfalque gigantesco. Donnarumma, goleirão do Paris, não renovou. Então o Donnarumma não vai pro jogo, tá beleza? Então assim, adiantando para vocês, mesmo com a ausência do Donnarumma, vejo um Paris Saint-Germain extremamente favorito para ser campeão e também vencer a partida. E vejo aqui 2 equipes extremamente ofensivas. Como o Paris vai jogar sem o seu principal goleiro, que era o Donnarumma, um jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Paris Saint-Germain e Tottenham. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 85% também. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, vamos lá. Paris 5.5, Tottenham 5.1. Cartões, Paris 1 de média, média baixa, Tottenham 1.9, Juizão 3.7. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. Paris 0.3, Tottenham 0.7. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões, tá beleza? Time aí, vamos lá, falar um pouquinho agora de jogadores, provável escalação. Lembrando, escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Pelo lado do Paris, como eu já adiantei para vocês, o Donnarumma não joga, vem o goleiro reserva. E também o João Neves não vai jogar. O restante do time, aquele time titular que a gente já está acostumado. Pelo lado do Tottenham, 2 jogadores novos aqui que chegaram, o Kudus e também o Palhinha, tá beleza? Então vamos lá, vamos por partes. O Paris Saint-Germain, se jogar o que vinha jogando na temporada, é um time extremamente agressivo. E começa o primeiro tempo muito forte. Então já dá pra gente imaginar aqui um primeiro tempo com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações a favor do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. E também pelo menos um escanteio pro Paris. Como o Paris é um time extremamente agressivo que joga pra frente, talvez quem seja muito acionado na partida é o goleirão do Tottenham, o Vicário. Então defesas pro goleiro do Tottenham, pro Vicário, eu também acho interessante. Vamos falar agora um pouquinho de finalização e chute a gol. Pelo lado do Paris Saint-Germain, o trio de ataque, não tem o que inventar. Kvaratskhelia,
Dembélé e o Doué. Jogadores que gostam de finalizar de fora da área. Fabian Ruiz e o Vitinha. E o Hakimi também é um cara que geralmente finaliza pelo lado do Paris, tá beleza? Tottenham, para finalização, Richarlison, que vai jogar no comando de ataque, e o Kudus, quando ele jogava no West Ham, era um cara que tinha uma baita média de finalização. Então, finalização Kudus, eu também acho interessante, tá bom? Desarmes, vamos lá. Pelo lado do Tottenham, Palhinha e o Bentancur, 2 jogadores aqui do meio de campo, e também o Porro é um cara que desarma, tá beleza? Pelo lado do Paris Saint-Germain, a máquina de desarmes, Nuno Mendes, lateral esquerdo, desarma pra caramba. Vamos falar um pouquinho também de jogadores para cometerem faltas. Pelo lado do Tottenham, Bentancur, pelo lado do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes e também o Hakimi. Para fechar essa análise, para quem gosta de zagueiro artilheiro, uma finalização, Romero. É muito forte na bola aérea. Fechou? Time, antes da gente chegar na Libertadores e Copa Sul-Americana, na quarta-feira, na Islândia, a gente também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. Qual que é a característica aqui desses jogos? Gols. Partidas para pelo menos 2 gols. Ambas marcam, acontece bastante. E primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Tá beleza? E vamos lá, 19 horas, agora Libertadores, primeiro jogo de mata-mata, oitavas de final, o Cerro Porteño do Paraguai recebendo o Estudiantes da Argentina. Time, pensando em resultados, um jogo aqui extremamente equilibrado, talvez aqui um levíssimo favoritismo para o Cerro, pensando no fator casa, tá? Mas assim, uma disputa de muito equilíbrio. Como é primeiro jogo de mata-mata de Libertadores, eu particularmente prefiro aqui um jogo para menos de 4 gols. Por quê? Geralmente é um jogo com cera, um jogo picado e não saem tantos gols. Como é o primeiro jogo, nenhuma equipe quer se expor tanto, tá beleza? Por esse motivo, uma partida aqui para menos de 4 gols. E também cartões. A gente tá falando de Libertadores. O bicho pega. Pelo menos um cartão para cada equipe. Agora eu vou mostrar para vocês as probabilidades. Vem comigo. E vamos lá, probabilidades na tela para Cerro Porteño e Estudiantes. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. De novo, primeiro jogo de mata-mata, oitavas de final Libertadores, eu prefiro uma partida para menos de 4 gols. Escanteio, Cerro, 5.1, Estudiantes 2.8. O Estudiantes, jogando como visitante, uma média bem baixa de escanteios, tá? 2.8. Como o Cerro joga em casa e sabe que precisa de um bom resultado, talvez aqui uma race 3 cantos a favor do Cerro Porteño. O Cerro Porteño fazendo 3 escanteios primeiro que o Estudiantes. Cartões, Cerro 1.6, Estudiantes 4.1, Juizão 5.7, um cartão para cada lado. E vamos lá, jogadores aqui para finalização e chute a gol pelo lado do Cerro Porteño, Torres e também o Iturbe. Pelo lado do Estudiantes, Palácios. Jogadores para fazerem desarmes. Pelo lado do Estudiantes, Ascacibar. E pelo lado do Cerro Porteño, Pires da Mota. Fechou? E vamos lá, 19 horas. Primeiro jogo de mata-mata da Copa Sul-Americana. O Bolívar recebendo o Cienciano do Peru. Time, o Bolívar joga naquela altitude gigantesca, tá legal? Então, eles são beneficiados jogando nessa altitude, já estão acostumados. E geralmente as equipes visitantes sofrem pra caramba. Por esse motivo, eu acho que o Bolívar não perde. Bolívar pra ganhar, Bolívar empate anula, tá beleza? Jogos do Bolívar nessa altitude, ó, geralmente saem 2 gols. Então partida também para pelo menos 2 gols. E como a altitude deixa a bola mais rápida, acabam também saindo os escanteios. Porque o cara chuta lá de trás, a bola bate no zagueiro, o goleirão defende e gera o escanteio. Então escanteios a favor do Bolívar eu também gosto. Por exemplo, primeiro tempo mais escanteios para o Bolívar, race 3 cantos Bolívar. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo 0 a 0 e o Bolívar em cima, um canto no final do primeiro tempo, também com grandes chances de acontecer. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bolívar e Cienciano. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Eu, particularmente pré-live, prefiro uma partida aqui para pelo menos 2 gols em virtude da altitude.
Escanteios, Bolívar 8,4, uma média gigantesca de escanteios, e os Ciencianos 5,7. Vamos lá. Time, percebam que a probabilidade, para sair um canto de 0 a 10 minutos do primeiro tempo é bem alta. Então, um escanteio de 0 a 10 minutos, como eu já falei para vocês, final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0 a 0, também alta probabilidade para sair escanteio, porque aí eu vejo o Bolívar na pressão, tá beleza? E também, Race 3 cantos. O Bolívar, ele vence em 80% das vezes jogando em casa a Race 3 cantos. Ele faz 3 escanteios primeiro que a equipe visitante, tá beleza? Cartões para fechar, Bolívar 2,5, Cienciano 2,3, Juizão 4,9, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, às 21h30, primeiro jogo de mata-mata, Copa Libertadores, jogo entre Flamengo e Internacional. Time, vamos lá. O Flamengo fez contratações milionárias, hoje no papel é o melhor elenco do Brasil. E a diretoria e o Felipe Luiz falaram que a prioridade seria Libertadores e Campeonato Brasileiro. Estamos falando aqui de Libertadores. O Flamengo vai jogar no Maraca. É obrigação do Flamengo conseguir um bom resultado. Pelo menos um empate ou vitória do Mengão. Vitória do Flamengo, Flamengo empate anula pensando em resultados. Como o jogo é no Maracanã, eu acredito que no primeiro tempo o Flamengo tenha mais posse de bola e pressione bastante. Então finalizações a favor do Flamengo no primeiro tempo, eu gosto. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Flamengo no primeiro tempo e pelo menos um escanteio pro Flamengo no primeiro tempo, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Flamengo e Internacional, jogo para 2 gols 80%, jogo para menos de 4 gols 65%. Pensando em gols, pelo menos um gol do Flamengo na partida. Escanteios, Flamengo 5,6, Inter 5,4. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Só que assim, o Flamengo sabe que precisa de um bom resultado. Como eu falei, vai ter mais posse e vai fazer mais pressão. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos Flamengo, o Flamengo fazendo 3 escanteios primeiro que o Inter. E no final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0 e o Mengão na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Flamengo 2,2, Inter 2,2, Juizão 4,8, jogo decisivo de Libertadores, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, um provável Flamengo. É complicado escalar esse Flamengo, são muitas opções. O certo é que o Pulgar não joga, tá machucado, e o Arrascaeta também tá fora. Vai cumprir a automática. Escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Vamos lá. No gol, acho que não tem novidade. O goleirão Rossi. Lateral direito, Varela ou Emerson Royal. Acredito que o Varela comece. Na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira. Na esquerda, 3 nomes. Joga pra cima e tanto faz, né? Ayrton Lucas, Alexandro e também o Vinha. Time, Alexandro aqui, vai, minha opinião. Meiuca, Jorginho, Everton Araújo ou Alan. No lugar do Arrascaeta, Luiz Araújo. E na frente, Gonzalo Plata, Samuel Lino e o camisa 9, Pedro ou Bruno Henrique. Eu vou de Pedro. E vamos lá, para fechar essa análise, vamos falar um pouquinho aqui de jogadores. Para finalização, chute a gol pelo lado do Flamengo, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Pedro e também o Samuel Lino. Chegou muito bem aí o Samuel Lino, tá certo? Pelo lado do Inter, para finalização, eu gosto do Alan Patrick. Desarmes, pelo lado do Internacional, Bernabé e Bruno Henrique. Pelo lado do Flamengo, Luiz Araújo também, desarmando bastante. Dá muito combate ali na frente. Jogadores para cometerem faltas. Pelo lado do Internacional, Bernabé. Pelo lado do Flamengo, o Alan ou o Jorginho. Aí precisa ver quem vem como titular. Fechou? 21h30, primeiro jogo de mata-mata, oitavas de final, Copa Sul-Americana. O Alianza Lima do Peru recebendo a Universidade Católica do Equador. Tá bom, galera? Vamos lá. Pensando em resultado, como o jogo é no Peru, eu acho que o Alianza Lima não perde. Alianza Lima, empate anula. Pensando em gols, é a mesma lógica da Libertadores. Acredito aqui numa partida para menos de 4 gols. Um jogo mais pegado, mais truncado.
não saindo tantos gols, tá beleza? Alianza Lima, empate anula a partida para menos de 4 gols. E claro, jogo decisivo de Copa Sul-Americana, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E vamos lá para fechar 21h30, primeiro jogo de mata-mata, oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo entre Universidade do Chile contra o Independiente da Argentina. Time, o que eu pude perceber aqui? Vamos lá. Dos 10 últimos jogos do Universidade do Chile em casa, ele marcou gols, ó, em 9 partidas. Ele só não fez gol aqui, ó, no Cobressal. As demais partidas, todas elas, Universidade do Chile fez pelo menos um gol. E o Independiente, jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, ele sofreu gol em 4. Só não tomou gol aqui do Boca, tá beleza? Então, para essa partida, um jogo com pelo menos um gol para a equipe chilena. Over meio gol, Universidade do Chile. Aqui temos uma treta histórica entre chilenos e argentinos. O bicho vai pegar. Pelo menos um cartão para cada time. Fechou? E bem, vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Flamengo e Internacional. Dupla hipótese, Flamengo. Primeiro tempo, pelo menos um escanteio pro Flamengo. Mais de 4,5 finalizações Flamengo no primeiro tempo. E no confronto entre Paris Saint-Germain e Tottenham, final da Supercopa da UEFA, Paris Saint-Germain para ser campeão, Paris Saint-Germain para levantar a taça. Tá beleza? É isso. Vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Ainda não? Agora é a hora. Eu sei que essa danada aqui, ó, ela tá aparecendo e isso irrita bastante. Mas eu já dei um jeito nela aqui e ela vai parar de aparecer na semana, tá beleza? Vamos que vamos, deixa o like, faz o comentário, claro que é uma brincadeira. A zebra, infelizmente, faz parte do futebol e a gente tem que saber trabalhar com isso, tá bom, galera? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã, valeu, fui!